Mas vamos lá, se eu for jogar videogame agora, quanto eu ganho, sei lá, por mês, mais ou menos? Depende do jogo. Ele nem quis disfarçar que ele quer jogar, né? Eu já ia falar, se eu precisasse convencer o meu sobrinho a largar o Roblox e o Minecraft, como é que ele faz dinheiro? Eu vou dizer que eu acho que o Bruce, na verdade, tá querendo fazer umas scholarships aí. Eu tô sentindo que o Bruce quer ser investidor aqui, ó. Tô sentindo que a gente vai mudar a cabeça do Bruce aqui. Fala pessoal, começando o podcast Risk Takers, o podcast para quem toma risco. Eu sou Daniele Lopes, eu tô aqui com Bruce Barbosa. Tudo bem, Bruce? Tudo certo, esse é o 90º take que ela tentou fazer isso até agora e é a primeira vez que ela consegue. Perfeito, eu queria que ficasse bem certinho. Não, ficou maravilhoso. Ficou bom agora, né? Mas a gente conseguiu finalmente tirar esse podcast do papel, né? O Bruce já ia começar a ficar um pouco chateado se eu não viesse aqui hoje conversar com ele e com o pessoal. Então, basicamente, a gente vai abrir a temporada do Risk Takers. A gente quer fazer 10 episódios, trazendo pessoas onde a gente vai aprender bastante. Quem já tomou risco, quem já teve aí fracassos ao longo do caminho, mas conseguiu usar isso com uma evolução e trouxe performance pro seu negócio, pra sua vida, pra tudo, enfim, né? Então, hoje eu tô aqui com a Elo Passos. Tudo bem, Elo? Tudo bom? Tudo ótimo. Vou ter que colar aqui o seu currículo, que ele é gigantesco, né? A Elo é CEO da Space, dona da segunda maior comunidade do Instagram do mundo, de um dos principais games do Play to Earn do segmento. A gente vai falar isso também pra quem acabou de entrar nesse universo e algumas palavras também vão parecer um pouco complicadas. Traduz o inglês desnecessário, né? Play to Earn. É quando você vai joga videogame e ganha dinheiro, assim, um negócio maravilhoso. E ela também já desenvolveu projetos criativos para startups e empresas, como Disney, Honda, Stone, Magalu. É um belo currículo, né, Ela? Pelo amor de Deus. Hein? Bom demais. Vou dar um salve treinadores, que é o jargão aí que todo mundo conhece. É bom demais estar aqui com vocês. Gosto muito de estar falando de cripto, de estar falando de NFT, de blockchain games. Fiquei sabendo que o Bruce vai me bater, né, aqui, porque falaram que ele tá se desconstruindo aqui no mundo de cripto. Eu espero te ajudar nessa desconstrução aí. Não, é até interessante que o Luiz, né, o Luiz Pedro, nosso gestor maravilhoso, fundamentalista de criptos aqui da Nord, falou que tem muitos assinantes que querem que eu compre cripto ao vivo, né? Cara, bom, pra quem não conhece... A expectativa tá alta agora. A expectativa tá altíssima. Será né? que a Nord me patrocina? Me dá um stake lá pra eu comprar aí já não é comigo que você vai falar falar isso. Marília. Mas assim, eu apoio, Marília, se estiver vendo isso, eu apoio completamente essa bancada pro Books. Ela é boazinha, ela apoia, assim. Cara, é verdade, assim, a gente tem pra quem é assinante aqui do Antitrader, tem o Anti-Perguntas, né, que são as perguntas mais frequentes que o pessoal manda. Eu criei o Cripto Perguntas pro Nord Crypto Master. Falei, pessoal, manda pra mim o que vocês querem que eu responda. E a primeira pergunta que chegou você copiou o Bruce, então quer dizer que o Bruce já tá comprando cripto? Falei, não, ainda não, mas estamos no processo de convencimento e agora a gente chamou, que recrutou a Elo para ela já consolidar essa transição do Bruce. Hoje já vai sair daqui abrindo conta, comprando tudo que é NFT e jogo, né? Postando foto com o olhinho aceso, né? Que nem o Superman. Será que eu consigo, Bruce? Será? Eu acho improvável, viu? Eu ainda gosto bastante do Warren Buffett, mas vamos ver. Essa eu quero ver também. Venda a bolsa e compre cripto. Quero muito ver isso. Não precisa, calma aí. Você pode ter as duas ter coisas. Os dois. Não é exclusivo. É o primeiro sim. Você não precisa, do programa, eu quero esse teve. ou esse, entendeu? Pode Dá ter pra ter os dois. Dá pra ter os diversificar. Não, diversificar é ruim, mas dá pra comprar coisa boa dá pra ter dos um dois lados. Né? Pessoal, o assunto que a gente vai falar hoje, ele é tão quente que o Luiz, ele é recém-chegado no time Nord, mas ele já atua nesse mercado faz muito tempo. Ele já tem mais de 20 mil pessoas num Telegram aberto pra falar sobre cripto, pra falar sobre NFT e metaverso. Né? Nessa hora que a gente fala essa frase, é difícil desconstruir cada palavra do inglês necessário e explicar um pouco mais como é que funciona, né? Mas a gente vai abordar tudo isso. E eu espero que vocês gostem do tema, comentem aqui embaixo também. Eu falei que a gente vai fazer 10 episódios nessa primeira temporada, mas a gente quer trazer mais pessoas para falar sobre tomar risco. E eu vou começar com você, Lu. Não, mas a ideia do podcast não é só tomar risco, né? Mas assim, a gente aprender com as pessoas que tomam risco, aprender com as pessoas que tentaram e conseguiram ou não conseguiram, e a gente evoluir como seres humanos, né? Como tomadores de risco, como pessoas que vão atrás de projetos, que tipo, tentam fazer alguma coisa de suas nobres vidas. E temos Elo aqui hoje. Elo, você é CEO da Space, né? Conta um pouquinho pra gente, da onde veio, assim, a sua vontade de fundar a empresa, ainda mais em um segmento, assim,
que quando a gente vai falar com o brasileiro, ele praticamente não entende. Assim, da onde veio esse insight de falar, eu quero criar uma empresa assim? Você jogava muito videogame e falou, cara, imagina se eu ganhasse dinheiro fazendo isso. Jogava muito videogame. Eu brinco, todo lugar que eu chego, eu brinco e falo que eu era uma criança muito nerd, né? Então eu era uma criança que tinha, sei lá, 3, 4 amigos no máximo, e eram 3, 4 amigos que ficavam jogando Pokémon na hora do recreio. Então, eu sempre gostei muito, né? Meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, cartuchinho, né? Pra quem lembra, ficar soprando fitinha. Então, gostava muito. Só que a vida me levou para um outro caminho, que foi o caminho mais de criação, né? Então, não tinha a possibilidade de eu ter uma carreira dentro de games há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Né? Então, eu digo, já estou com quase 30 anos nas costas. Quando eu estava saindo da escola, não tinha como eu pensar em alguma coisa que eu pudesse estar jogando aí, estar dentro desse business. Em 2017, eu conheci cripto. Então, foi um pouquinho antes do que algumas pessoas chamam de bolha, né? Que teve aquela super explosão e todo mundo conhecendo e todo mundo falando de cripto e 1000%, e eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. E eu gostei muito daquilo. Eu disse assim, isso é muito louco, né? Isso é muito louco, uma tecnologia muito louca. Eu acho que a gente não está entendendo o que vai ser isso, né? Eu acho que a gente tá meio assim. Eu disse, será que a galera, quando começou a internet, estava sentindo mais ou menos isso, né? Tipo, onde será que isso vai parar? Né? Isso parece ser legal, mas eu não sei qual é a funcionalidade disso. Né? E de 2017 para cá, eu comecei a estudar, mas continuei aí na área de direção criativa. Então, fazendo projeto criativo, desenhando modelo de negócio para projetos, e eu me formei em gestão e economia criativa. Né? Então, Quer dizer que você ficava em 2 universos totalmente diferentes. Assim. Exato. Então, você tinha o seu trabalho e você ficava se indagando se aquilo seria a nova internet. Exato. Legal, Cripto era mais meu hobby, né? Então eu gostava de estudar. Tanto que eu fui quase demitida, né? Porque eu ficava vendo gráfico de cripto. Então, em vez de eu estar criando, eu tinha 2 telas, aí o meu ficava assim, nossa, né? Parece que 11 horas da manhã tá rolando um movimento. Por que todo dia às 11 da manhã fica rolando um movimento? Então eu comecei a ficar me indagando com aquilo. Só que eu não sou boa em análise gráfica, sei o básico do básico, né? Mas eu disse, isso parece ser muito legal. Pré-pandemia, em 2020, né, que a gente teve aí essa reviravolta do mundo, comecei a estudar de novo, porque foi quando o Bitcoin bateu $3.000 e eu vi, pô, a galera tá querendo entender muito, tá querendo saber. E eu me juntei com um amigo meu que tinha um projeto educacional em cripto, e eu disse, eu vou te ajudar com o marketing disso, né? Porque eu acho que está meio bagunçado, vou desenhar um modelo de negócio para você, vamos ver como que vai funcionar aqui para você poder fazer captação de lead, enfim, vamos desenhar. E em novembro, mais ou menos, outubro, novembro de 2020, a gente estava querendo fazer um material de captação. A gente vamos procurar moedas que as pessoas consigam ganhar de uma forma que elas não precisem comprar, né? Alguma forma que... Uma recompensa unilateral, né? Eu Exato. vou fazer alguma coisa e vou receber por isso. Exato. É o que todo mundo quer, né? Exatamente. Tal como o projeto da Brave. Sem a parte né? de trabalhar, né? Mas como eu ganho... De repente, como é que eu ganho? Como é que o computador faz o que ele tem que fazer aí pra mim? Ele faz aí sozinho e eu recebo... Exatamente. E um dos projetos que a gente olhou foi a Brave, né, que hoje Web 3.0, que para mim para mim vai ser a tendência desse ano, né, tal como ano passado foi NFT, tal como ano retrasado aí a gente viu as DeFi, tal como o outro ano foi altcoins. Acho que esse ano o Web 3 vai ficar muito em alta. Então, a internet das coisas, né? Internet das coisas. Sou muito entusiasta de internet das coisas. Como que você define... Todo mundo que perde a chave do carro é entusiasta da internet das coisas. Como prático, que você né? define a Web 3.0, assim, para quem é super leigo e provavelmente já, se tiver um Instagram, já deve ter visto posts de ações de marketing falando sobre isso, e a pessoa estava até agora tentando entender NFT, né? O Neymar acabou de comprar, então quer dizer... Já chegou na massa crítica, né? Agora a gente já tá falando de outra coisa. Então, como que você explicaria isso pra uma pessoa super leiga que quer entender? O cara não entendeu o blockchain, aí ele não entendeu o NFT, agora ele não entende a Web 3.0. Então, já ele as também pessoas não vai entender o metaverso. não vai né? entender o metaverso. Então, Legal. como que ela chega nisso, né? Porque Legal. é uma conexão. Vou tentar ser o mais didática possível, que eu gosto, porque a gente tá falando de palavras que são muito específicas e realmente nem todo... Acho que é importante a gente deixar todo mundo na mesma página. Quando eu falo de Web
3, a gente está falando muito da questão de descentralização, então a gente está falando aí de projetos descentralizados, porque a gente sabe da questão sensível de dados também que está rolando nos últimos anos, então é uma pauta que está muito em alta. Brave, por exemplo, que é um projeto que eu super gosto, super sou entusiasta. Você tem a possibilidade de você saber se você quer ver o anúncio e você ser pago para você estar vendo esse anúncio. Então, você é pago através de cripto, né? Então, legal, eu quero clicar nesse anúncio. Vou ganhar lá uma porcentagemzinha da BAT, que é a moeda. Então, são projetos aí de internet descentralizada. Tá. Então, quer dizer que se eu tivesse assistido Black Mirror bem no começo, eu já saberia de tudo isso, né? Que basicamente é o que eles mostram na série, né? Eles já tentaram, de certa forma, antever o que tá acontecendo. Uhum. Isso é bem interessante. Não, tem aquele seriado da HBO, chama Silicon Valley, não sei se vocês já viram. Eu gosto. Nossa, é muito bom, é justamente isso, né? Eles inventam uma empresa que faz uma internet descentralizada. É impressionante. Mas é humor, né? Então, tipo assim, obviamente eles se dão muito mal e tal, quase explodem o mundo, assim, quase acaba o mundo e tal. Mas é bem interessante. Eu gosto muito dessa série. Para mim, uma das maiores lições que eu vi nessa série é quando eles estão precisando muito de dinheiro, e eles falam, não, vamos atrás de um investidor de qualquer jeito. E aí eles arrumam um investidor que é um cara muito estranho, assim, que é um cara que fica andando de carrão e tal, e não tem noção nenhuma de produto de tecnologia. E quando o cara vem pro negócio, tipo, eles precisam de dinheiro para contratar gente, pegar equipamento, enfim, aí o cara, não é isso. A gente vai fazer brinde. E aí ele começa a comprar boné, essas coisas, e foi um negócio que sempre me deixou muito alerta. As pessoas que eu ando são... É muito importante, né? Os investidores que eu trago comigo, as pessoas que estão junto comigo, porque eu acho que uma decisão errada aí pode me gerar certos problemas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com tomar risco. Eu gosto muito de tomar risco. Muito, muito mesmo. Só que eu gosto muito de tomar risco calculado. Né? Ainda mais no mercado que a gente está, que é o mercado de cripto. Mercado de cripto, se você não tem a sua gestão de risco, você vai liquidar seu patrimônio em 1 mês, 3 meses, quem dirá 1 semana. Deixa eu trazer o Luiz pra conversa aqui também, senão ele vai dormir ali sentado. Que isso, tô assistindo a aula. Vamos começar do começo, Luiz. Explica pra gente o que é blockchain, assim, super rápido, que a gente passa pra Cara, blockchain... esse próximo passo que é legal, né? Na web descentralizada, que tem a ver também com o blockchain, que é Perfeito, como é que eu falo, né? Cara, blockchain moeda descentralizada. Blockchain não, né? Mas a criptomoeda. Criptomoedas, tudo isso surgiu através da blockchain, né? A blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, que faz com que os registros das transações, então que se eu quiser mandar um Bitcoin para o Bruce, ou o Bruce mandar um Bitcoin, que é mais provável que ele tenha um Bitcoin em saldo, possa chegar a mim sem ter que passar por uma entidade central, né? Sem ter que passar por um banco central. Então, tudo isso acontece de forma descentralizada e é armazenado de forma descentralizada através da blockchain. Esse foi o primeiro caso de uso real da blockchain, que foi o Bitcoin. E a partir disso, né, um jovem canadense chamado Vitalik Buterin viu essa estrutura, já era bem por dentro de Bitcoin, da blockchain também como tecnologia, e falou, cara, acho que dá para fazer muito mais coisa descentralizada do que só troca de dinheiro. Dá para fazer jogo descentralizado, dá para fazer imagem descentralizada, dá para fazer um monte de coisa descentralizada. E ele criou a Ethereum, que foi a primeira plataforma, né, para a criação de outras aplicações centralizadas em cima da blockchain. Não, legal. O blockchain basicamente é um cartório, né? É um livro contábil, né? É um cartório, um livro contábil, mas é como se fosse um cartório, só que o cartório não existe. O cartório, na verdade, são mini cartórios em vários computadores. Perfeito. E aí é por isso que é descentralizado, né? Porque não está num computador só, não tem uma entidade que tenha o dono do computador, mas tem todos os computadores das pessoas que mineram o Bitcoin, né? Então, minerar o Bitcoin é justamente escrever no livro do cartório. E provar como é que você falou mesmo? No livro contábil. No livro contábil, E provar que você realmente validou ali aquelas transações, você realmente trabalhou para validar aquelas transações. Né? E a grande sacada é que tem vários livros contábeis, né? Então, se você vai falar, eu faço essa transação, então eu minto, né? Eu faço uma fraude, eu vou falar que fiz uma transação, mas não fiz. Não dá, porque você tem que fazer a mesma transação em vários livros contábeis ao mesmo tempo, senão você não prova que aquele negócio foi feito, né? Isso explica porque muita gente não gosta, né? Você não consegue fazer muita coisa ali. Muita gente não entende, né? Eu acho que é um negócio tão genial assim. Você fez uma comparação, Elô, com a internet no comecinho. Eu acho que o blockchain é exatamente a mesma coisa. Um negócio que, cara, no começo na internet o pessoal vendia comida de cachorro online, perdia dinheiro e achava que era o melhor negócio do mundo, né?
E as pessoas botavam bilhões em empresas que vendiam ração de cachorro online e achavam que era o melhor negócio do mundo, perdendo dinheiro, né? E assim, e o blockchain hoje em dia é meio que isso, né? Quem imaginava no começo da internet que hoje em dia, cara, você faz tudo pela internet. Tipo assim, não é que... Entendeu? Já você vai achar suas chaves via internet. Ah, perdi minha chave. Onde ela tá? Tá na sua casa. Aí você vai lá e acha. Dentro da geladeira, não sei. Entendeu? Então é um negócio que, cara, é impossível a gente saber, né? Dá até para fazer com uma correlação com o iPhone. A grande sacada do iPhone lá atrás foi ter aberto a plataforma de apps, né? Aí outras pessoas criavam apps pro iPhone, que a própria Apple não teria criatividade suficiente para criar. E não tem até hoje, né? Tipo assim, os melhores apps não são os apps da Apple. Inclusive a Apple travava outros apps, tipo o Google Maps, e hoje em dia já não trava mais, né? Começou a perder o sentido. Então, acho que essa é a genialidade, né? É um negócio que, tipo assim, quando você abre uma plataforma, né? Que muita gente gosta de usar hoje, mas acho que muita gente não entende o que é. É basicamente você usar o conhecimento de muita gente para usar aquele negócio que, sei lá, você inventou, ou você usa, ou você ganha dinheiro em cima. É a economia compartilhada, né? Tudo que a gente já começou a falar aqui. Uma coisa que quando eu fui começar a estudar a Web 3.0, eu percebi que se fala disso desde 2014. Então, olha como demorou para as pessoas... Vocês foram bem mais rápidos do que a média, né? Acho que foram ali os early adopters, não sei. As pessoas que quiseram chegar antes e quiseram se interessar por isso. Eu enxergo que hoje, quando a gente fala de NFT, metaverso, e agora a Web 3.0, a gente já vai chegar numa massa. Eu até quero saber a opinião de vocês. Mas hoje em dia é muito difícil para quem não quiser prestar atenção nessas novas tendências, não prestar. Porque eu gosto muito de uma frase que é: invista o seu dinheiro onde as pessoas inteligentes investem o seu tempo. Então, se você começar a olhar NFT e metaverso, quando começaram já a falar disso, o próprio Satoshi começou a falar disso e levou para a internet, as pessoas que já tiveram essa sacada lá no passado, hoje elas estão, sim, multimilionárias com criptomoedas e possivelmente já com as suas empresas estáveis e criando negócios que daqui a 5 anos a população mais normal, a população, por exemplo, a minha mãe, que chega na internet agora e vai ser obrigada em algum momento a usar esse tipo de projeto e ainda não vai entender, mas vai precisar chegar lá, ela vai ser usuária. Então, quem chegar antes, eu vejo uma enorme vantagem competitiva, que é o que fez a sua empresa dar certo, que é o que faz o Luiz ter uma audiência enorme, um mercado enorme para ensinar. E agora o nosso trabalho é fazer o funil, né? Fazer toda a parte educacional. Então, será que sua mãe vai jogar Axie Infinity para ganhar dinheiro? Certeza. Se eu falar para ela, mãe, você vai ganhar dinheiro para comprar sua cerveja, ela vai jogar o dia inteiro. Você cuida desses bichinhos e ganha dinheiro. Ela vai achar, ela nossa, vai achar genial, maravilhoso. certeza que Eu ia fazer até perguntar isso, Dani. Sua mãe joga algum jogo de celular? Eu já ensinei alguns pra ela. Candy já. Crush. Candy Crush ela já. Exato, pra mim Mas Candy ela me Crush... viu jogar videogame a vida inteira, assim, então ela gosta. Então, pra mim Candy Crush é um ótimo exemplo, né? Eu acho que não vai chegar no momento que você vai falar, mãe, tem um jogo que dá dinheiro. Eu acho que vai chegar no momento que ela vai falar, filho, eu ouvi falar que tem um jogo que tá dando dinheiro, como que funciona isso? Isso é Porque espetacular. Como gestora de comunidade, eu vi muito isso. Então, às vezes as pessoas pensam, quem joga X? Provavelmente galera mais nova. Não, a galera que eu vi jogando X é o tiozinho que dirigia Uber, mas a gasolina ficou muito cara para ele ficar dirigindo Uber. É a mãe solteira que tá em casa e não consegue trabalhar porque tem 2 filhos. É a mãe que tá com um filho que tem algum tipo de deficiência e não consegue sair, tem que cuidar do filho. Então, assim, pra mim, a grande pegada... Tem algum assim, montou uma empresa de research, trabalhava no mercado financeiro, estressou e começou a jogar Axie Infinity pra ganhar dinheiro, não? Dá umas dicas muito óbvias. Hoje o Bruce sai daqui comprando... Esse exemplo não tem ainda. Eu acho que não. Pode ser que tenha um dia, mas assim... Pode ser. Mas olha a força... Cria-se uma nova economia. Sim, né, eu tenho por assim dizer. Tem um caso, por assim dizer, um conhecido que eu conheci pela comunidade, que pra mim é uma das melhores histórias que eu já vi dentro do universo de blockchain games. Ele foi acometido de uma síndrome que se chama Guillain-Barré, que é o mosquito da malária, que, enfim, e ele começou a perder os movimentos do corpo. Uma pessoa que ele não tinha autonomia nenhuma sobre a vida dele, e ele falou, não, preciso de alguma forma. O irmão dele fez uma campanha com a gente, com várias outras guilds, que a gente chama, e guilds são clãs, né? Clãs, grupos de pessoas que jogam juntas. E a gente fez todo esse movimento para ele, para arrumar um time de X para ele, para arrumar NFTs de outros jogos para ele, para poder fazer o quarto de streamer para ele poder ter o computador. E ele era do interior do Acre.
E muito longe, assim. E foi um cara que ele conseguiu reassumir a autonomia da própria vida dele jogando criptojogos. Então, para mim, não é só o dinheiro. Para mim, é realmente o aspecto social que eu acho que o Blockchain Games ele tem de alcançar as pessoas. A gente está falando que o Axie Infinity mudou o PIB da Filipinas. Né? Um jogo mudou um PIB de um país. Então, quantos jogadores tem na Felipe? Você sabe, assim, de cabeça? Chute? deve ter Que é um dos países mais populosos do mundo, né? Eu acho que deve ter uns... Deve ter o quê? 700 milhões de pessoas, sei lá. 500 milhões, não sei. Não tem muitos jogadores. A gente tá falando de coisa de, tipo, 100 mil, 120 mil jogadores, né? A última vez que eu vi, o X tava com 2 milhões, 3 milhões de jogadores. Só no Brasil, uns 77 mil, mais ou menos. Né? Então, a gente está falando de um número relativamente muito pequeno em comparação à população, né? Não, legal. E é legal, tipo assim, desintermediação, né? Primeiro a gente teve o blockchain que desintermediou, digamos, moedas, aí a gente NFT que desintermediou um cartório, né? Então, hoje em dia, acho que o grande negócio do NFT é que você consegue provar que aquilo é aquilo, né? Que aquele negócio é único, justamente porque é desintermediado, então você... escreve que aquele negócio é único em vários computadores e você não consegue fraudar aquilo, né? Então, digamos, se eu crio essa garrafinha aqui, a garrafinha da Nord do Bruce é uma garrafinha, então eu consigo negociar ela porque ela é única e a gente consegue comprovar. A gente não, né? Eu não sei como comprova, mas eu sei que tem gente que consegue comprovar que ela, ou tanto escrever quanto ler na blockchain que esse negócio é único, é um negócio super interessante, né? E vai até isso, então... você consegue negociar coisas que antes eram inegociáveis, porque você não conseguia provar que aquilo era aquilo, né? Sem contar que tem a questão do acesso, né? Acho que o João pode falar também bastante sobre isso, mas, por exemplo, se eu, Heloísa, sozinha, for comprar uma obra de 3 milhões de dólares, eu sozinha não vou conseguir comprar uma obra de 3 milhões de dólares. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas e se eu particionar essa obra? Rachar, né? Exato. Vamos dividir, então. Exato. E se eu tiver um pedacinho dessa obra? A cota do FII, né? Assim, eu vou ter o meu pedacinho e ter essa remuneração por isso. E a valorização também. Se a gente conseguir tangibilizar isso, na verdade, tudo isso existe, mas a forma como todos os ativos já foram criados até hoje, você não tinha esse tipo de alcance. A nossa produção excepcional confirmou, a população das Filipinas tem 109 milhões de pessoas, então assim... Nossa, chutei muito alto, hein? Você foi tão confiante que a gente também já violentamente. Acreditou. Não, a Austrália não tem ninguém lá. A Austrália deve ter 20 milhões. Isso é muito legal, assim, eu vi algumas histórias, né, principalmente de mulheres lá no Oriente Médio, que elas tiveram a oportunidade de ter a independência financeira com criptomoedas, né, então elas puderam sair das casas delas, onde elas sofriam com opressão, elas eram obrigadas a ficar o dia inteiro em casa, não tinham acesso à educação, ficavam durante muitos anos sob o regime do Talibã. Então, a gente que está aqui, né, às vezes em uma bolha, a bolha da Faria Lima, não percebe a mudança que isso vai causar e a nova economia que isso vai criar, né? Eu, particularmente... Já está criando, já né? está acontecendo. Já está mudando o PIB de países. Eu acho assim, você pode não gostar, você pode criticar, mas você não consegue mais ignorar. É um movimento muito mais forte do que ficar ali só na bolsa, do que ficar ali só em FIIs. Eu acho que pelo investimento eu concordo com você, eu acho que não faz sentido, até porque as pessoas começam a ter aquela ganância enorme e comprar moedas que valorizaram 1000% da noite para o dia, perder todo o patrimônio. Isso a gente já vê acontecer com pirâmide. Em reais você já perde esse dinheiro, né? Você já sofre esse golpe. Em criptomoedas era óbvio que isso ia acontecer, porque existe o lado humano que vai pela ganância. Só que se você vai pelo caminho onde tem bons projetos, bons investimentos e ganha dinheiro com isso, né, que é a carteira do Luiz, inclusive ele sabe muito melhor do que eu explicar sobre isso, eu acho que esse é um caminho interessante. Eu particularmente adoro esses conceitos assim, de economia compartilhada, né? Luiz, fala um pouquinho pra gente de investir para jogar, pra gente também já unir um pouco com o trabalho do Elo. Acho que é legal, vocês têm muita coisa em comum, né? Antes da gente começar o podcast, eles conversaram por 5 minutos. Eu não entendi nada. Foi só em inglês desnecessário? Só inglês desnecessário. Fiquei em silêncio, porque eu falei, se eu abrir a boca, eu não vou agregar. Né? A minha pergunta vai ser, como que eu jogo isso aí? Então... Cara, agora imagina eu que tenho mais de 30 anos. O dilema do inglês desnecessário contra a tradução péssima, né? Assim, tem alguns termos de cripto que é melhor manter em inglês mesmo se for traduzir em português, por exemplo, play to earn, né? Falar, jogue pra ganhar.
Parece propaganda de telecena, né? Mas não... É verdade. Mas esse, assim... Igual ao mercado financeiro, né? Tradear, valuation. Exato. Tem muita coisa que não... Tradear já é um abrasileiramento de um termo, né? Mas enfim... cara, assim, esse ano de 2021 surgiu esse novo mercado, né? Muito do que a Elo falou, né? O Axie Infinity foi o pioneiro ali, né? O primeiro jogo que realmente trouxe os NFTs para esse conceito, né? De você ter a posse sobre o seu ativo ali, que o seu ativo é um personagem dentro do jogo, um monstrinho dentro do jogo, né? Que é o caso dos Axies. Que é NFT, né? Que é em NFT, né? Então ele é registrado. E qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é ele estar registrado na blockchain e ser transparente para qualquer um ver que aquilo ali é seu, né? Se você, Monstrinho tem pedigree. Tem pedigree. E se eu for vender o meu Axie para Dani, por exemplo, vai dar para ver através da blockchain que o meu Axie era da minha posse, foi para a posse da Dani, e ela vai conseguir utilizar no jogo lá, ela na conta dela, e eu não vou ter aquilo mais ali, né? Então, assim, o Axie Infinity foi esse primeiro o pioneiro aí desse mercado, que, cara, assim, é muito louco, né? A gente sempre jogou diversos jogos, né? Eu, assim, como você, sempre fui muito nerd, sempre joguei um monte de coisa, assim, confesso, não com orgulho, que gastei muito dinheiro em joguinho, né? Assim, no FIFA, eu gastei dinheiro pra pegar umas cartinhas melhores, jogava vários jogos, gastava dinheiro também, ou com skin, ou pra pegar equipamento mais forte. E, assim, os jogos acabam, né? Aqueles equipamentos perdem valor e você não consegue negociar eles de volta. Você gasta o dinheiro e aquele dinheiro nunca vai voltar para você, né? Só se for no mercado secundário do jogo ali, que é mega incipiente e legal. E dentro de cripto você tem esse mercado secundário nativo, né? A moeda que você ganha no jogo, ganha jogando, seja batalhando com outro jogador ou fazendo as missões do jogo, ela é negociável, né? Então, você consegue vender ela por reais para outro jogador que quer comprar, por exemplo, aquela moeda para utilizar no jogo, né? Então, para dar um exemplo legal para quem é velho que nem eu, quando você joga Super Mario Bros, você ganha as moedinhas, certo? Você ganha essas moedinhas, só que essas moedinhas, na verdade, são criptomoedas e elas valem alguma coisa. E você, saindo do jogo, você olha, aquela moedinha tem algum valor. Então, cada moedinha que você ganha é como se você ganhasse uma moedinha que tem valor fora do jogo. Você retroalimenta o sistema, e você consegue sacar elas do jogo, né? E depositar elas dentro do jogo também. Exato. Se fosse a analogia com o Mario, acho que a melhor coisa pra negociar seria aquele cogumelinho que você come e fica grandão, sabe? Você vai colhendo eles, saca depois e vende pra outro cara que tá começando a jogar agora, ou que vai fazer uma fase muito difícil e precisa de um monte daquele cogumelo que traz alguma utilidade pra ele ali. E que ele já ia comprar, né? Só que a diferença é que agora é uma escala, né? Uma enorme escala. Você tem vários jogadores criando cogumelo e provendo pros próximos. É como se a indústria de games agora ela tivesse até mais espaço pra crescer. Não é nem como se ela tem mais espaço para crescer, porque você joga e provê o espaço para o próximo jogador. Isso deveria estar na minha infância, né? Eu joguei um monte de Mario Kart à toa, e agora eu continuo jogando e ainda não sei como é que eu ganho. Podia estar rica, né? Podia estar rica. Se eu tivesse nascido agora... Eu queria viver da minha música, do Guitar Hero, eu não consigo mais. Isso ainda não chegou lá. Do Just Dance, talvez, né? No Just Dance, dá? Acho que o pessoal deve dar pra viver. Não, acho que no mundo de cripto, mas com certeza deve ter uns TikTokers aí que estão essa dancinha, né? Eu não me adaptei, não. Você pode virar TikToker, é uma boa. Mas você não fez um vídeo outro dia que deu 600 mil visualizações? Foi sobre Big Brother e educação financeira, mas a dancinha eu não me adaptei ainda. Talvez no Just Dance, se começar a chegar a cripto lá, me avisem, tá? Porque eu vou estar em casa, ninguém vai ver, então... Um negócio que o João falou que eu acho muito, muito interessante e importante da gente reforçar é que muito antes do Blockchain Games, a gente já tinha um livre comércio dentro dos games, né? Então, vamos colocar quando a gente começou a ter jogos online, Tibia, por exemplo. O João, ele trabalhava o dia inteiro, mas ele queria jogar à noite. Eu jogava o dia inteiro e ficava farmando. Quando a gente fala farmar, né? Eu tô falando de ganhar Fazendar. Itens. Ficava traduzindo para português, fazendar, né? Fazendar. Exatamente. Você tava lá trabalhando a terra. Já cultivando. Cultivando, boa. Então, tava ganhando itens e eu conseguia... A gente tem a tríade, né? Do tempo, dinheiro e qualidade. Então, o João ia ter dinheiro, mas ele ia ter pouco tempo.
eu ia ter tempo, mas ia ter pouco dinheiro. Já que eu ia ter muito tempo, eu ia ficar o dia inteiro jogando para ter itens melhores, para quando ele chegasse, ele comprasse esse item meu, mas por dinheiro real mesmo. Então já rolava isso. Antes que fosse por boleto, que fosse por transferência bancária, toma o meu item aqui. Só que a gente estava falando Quer dizer, tinha uma forma ilegal do Luiz entrar no jogo, tipo assim, sei lá, eu sou o Neymar, eu sou super rico. Exatamente. Eu quero jogar Axie Infinity, então eu não vou, manezão, lá começar do começo com os bichinhos ruins. Eu vou comprar os bichinhos super foda, super bons. Já chega ganhando. Exatamente. Paga $1 milhão cada bichinho. E quanto vale cada bichinho? Só curiosidade, assim. Tá, legal. Varia de jogo para jogo, né? E varia de bicho para bicho, por assim dizer. Então, um simples, né, que a gente chama de floor price, que é o preço básico do mercado, a gente está falando de uns $50 a $60, né? Chegou a bater o floor price, $500 na época. Nossa, que teve caro. uma super alta. Não, calma que piora. Calma que piora. Quer dizer, se eu quiser começar a jogar Axie Infinity agora, o mínimo que eu vou gastar é tipo $40. Não, o mínimo que Sei lá, você 250 vai reais, gastar mais ou menos. provavelmente é $180, porque você precisa de 3 Axes para jogar. Nossa. Só que o Só que mais comprar um acontece? iPhone novo. A gente tem Axes que tem níveis de raridade diferentes, partes diferentes, foram itens de temporada, e esses Axes podem chegar a $1 milhão, mais ou menos. Então a gente tá falando o Neymar de... compraria o de $1 milhão. Você pode comprar o de 180 e levá-lo a ponto de ser raro e vender por esse valor? Ou a hora que você compra, talvez não valorize dessa forma? Provavelmente não valorize dessa forma. Se você já comprar itens raros, pode ser que aconteça essa valorização. O que eu acredito que vai acontecer, que não acontece ainda, é a gente ter itens que vão valer por alguém ter possuído esses itens. Então, por exemplo, Neymar comprou um macaquinho de $1 milhão, né? Provavelmente, quando o Neymar vender, ele vai poder vender por $20 milhões, porque o macaquinho era do Neymar. Então, eu acho que vai acontecer isso em determinado momento com blockchain games. Quando a gente tiver gamers que são muito conhecidos, organizações que são muito conhecidas, e aí a gente falar, esse X aqui, esse cavalinho do Pegasus, esse personagem do Lost Relics, enfim, qualquer NFT que seja, pertenceu ao fulano de tal, que é uma grande personalidade. Então, ele vai ter um valor absurdo por o histórico dele, que foi um pouco aí do que o Luiz estava falando, de, eu sei que era dele, eu sei que foi para você, então vai ter esse valor, porque eu sei que o histórico dele teve esse dono que é super famoso, super hypado dentro do... Isso é legal, né? Porque você do prova que era dele porque tá escrito na blockchain que era dele. Que era dele. Exatamente. Que era do Neymar. Quanto vale Não um é tipo NFT do Bruce, no assim? Big Bang Theory lá, que os caras compram um anel que eles falam que é do Senhor dos Anéis, mas eles não E é conseguem mentira, provar que não era, tem né? como. E era de mentira, na verdade. Se a gente colocar o Bruce, assim, de Juliette, quanto é que será que a gente consegue? Uns 10 milhões, dólares? Não né? sei, mas eu topo o Milhões. desafio de tokenizar o Bruce. É? Eu acho que a gente deveria fazer isso. A gente falou pro Luiz já pra criar umas assim, umas eu- NFTs da Norma. A Eu gente vai criar gostaria as muito de NFTs. ver uma do Breia com uma abadá do Bel Marques, assim. Se vocês conseguirem me ensinar a fazer. Não, o Breia tem que ser tipo coletinho, camisa azul. É, ele faria também. lá, Eu sou muito de desafio, então eu tô desafiando eu tokenizar o Bruce. Legal, eu gostei, tokenizo gostei. o Bruce. O NFT mais raro que vai ter da coleção vai ser o Bruce comprando Bitcoin na prática. Segurando Nossa, assim a esse- moeda. esse vale, hein? A Com unidade colar, vai estar né? na mão do Bruce. Ele Esse vai é- vender pelo preço que ele quiser. Esse bilhões de Dogecoins esse aí vai valer. Mas é legal Mas, assim- isso que você falou de... Se veio do Neymar, é pela audiência que ele construiu na vida dele, certo? Então, é como ele usasse as camisetas dele de futebol e depois um museu fosse revender. Mas agora tem um outro mundo que a gente consegue atravessar, de posse também dele, que você vai poder ser dono em algum momento quando ele quiser se desfazer. É que agora você prova a posse, né? Você prova a posse. Não é né? que nem aquele Ninguém vai carro que você duvidar mais de compra você. achando, não, o dono passado era tal pessoa, ele cuidava do carro, mas não, o cara destruir, você não sabe. É Agora verdade. você sabe todo o caminho, entendeu? É que nem o terno do Bruce Wayne no Friends, né? Pô, O terno Exatamente. foi do Bruce terno Wayne. do Bruce Wayne no Friends. E essa também ninguém é muito boa. acreditava, né? Porque você lê um negocinho ali, uma notinha, e fala, como é que é? Isso aí é legal, é a autenticidade mesmo. Não, Gostei. eu tava conversando com o Luiz antes da gente começar aqui e sugiro muito que vocês comprem o primeiro NFT de vocês. Pode ser um NFT barato, porque semana passada eu comprei o meu primeiro NFT caro, né? Foi do Ozzy Caro quanto? Osbourne.
Putz, pra mim foi caro, assim, perto do que eu tô vendo, assim, mas foi coisa de $5.000. Nossa, cara. Né? Então, Bem o caro. Ozzy lançou uma coleção do CryptoBats por conta daquele episódio que o Ozzy comeu o morcego. E aí ele criou essa coleção, fez várias parcerias. Uma das parcerias foi com o Bored App, que é esse que o Neymar comprou, que é o macaquinho, que todo mundo quer participar desse clube do macaquinho. Snoop Dogg quis comprar, ninguém quis vender. Eminem quis comprar, ninguém quis vender. Então fez uma parceria, eu disse assim, vou comprar, né? Porque o Ozzy tá aí, tá bacana. Comprei Já ele 2 não tá aí morceguinhos. mais, ele já tá durando muito, Exato. né? Quando o Ozzy morrer, né? Não que a gente queira que o Ozzy Não, óbvio que morra, não. né? Mas quando o Ozzy morrer, isso aqui vai ir pra lua, né? E é muito louco. A sensação de você ter um NFT é muito louco, assim. Eu coloquei em todas as minhas fotos de perfil, eu tirei todas as fotos de perfil que eu tinha. Qualquer lugar que você entra, tá lá o meu morceguinho com um boné e um cigarrinho. Foi sensacional. Então, é muito louco. Eu acho que é uma sensação, de novo, volto na internet, né? É de você falar, meu Deus, o que é isso? Eu vou fazer, www, onde que eu entro aqui e você vê aquele mundo aparecendo para você. Eu acho que é muito esse mundo aparecendo, você diz, é real, já tá acontecendo, né? Não é uma promessa futura. É tipo a É algo primeira vez que você presente, investe né? na bolsa, né? Nossa, comprei uma ação. Fala, nossa, agora eu sou investidor. Então eu recebi Exato. o primeiro dividendo. Fala, nossa, a empresa me paga. Sabe assim? Fala, cara, Exato. é meio inacreditável. E tem um ponto até que eu queria reforçar, que eu acho que é muito importante, porque às vezes tem essa guerra meio fla-flu das pessoas, né? De tipo, não, se eu sou investidor de bolsa, eu não posso tocar em cripto. Se eu tô em cripto, imagina a bolsa. E uma coisa, para mim, não anula a outra. Eu, por exemplo, invisto em bolsa e invisto em cripto. Eu, particularmente, acredito muito em diversificar o que eu faço. Claro que minha maior posição está em cripto, porque é meu negócio hoje, mas não quer dizer que uma coisa anula a outra, né? Um vai matar o outro. Não quer dizer. Mesmo porque se um dia eu abrir a IPO, minha empresa estiver lá na bolsa, e aí eu não vou querer que compre minha ação, porque eu sou no mercado cripto. Para mim, isso é bullshit, sabe? Com certeza. Esse NFT que você comentou do Ozzy, o falecimento dele, um dia isso vai acontecer, todo mundo vai morrer, mas é o único driver, todo mundo, Bruce, é uma verdade absoluta. Por enquanto. Já a gente Já- vai ter as pessoas que vão ser descentralizadas, então elas vão ficar na blockchain. Você elas vai não vão ficar morrer nunca viva mais, no seu entendeu? metaverso. Né? Vão Pode. tokenizar a Vai consciência ficar viva no delas. Vocês já metaverso. assistiram aquela série Upload Sim. da Amazon Prime? Eu que acho você espetacular. Não, morre, nunca vi. cara, você tá prestes a morrer, você pode escolher morrer ou você fazer o upload, né? Você fazer a subida Você vai de pra dados. nuvem. Você vai pra nuvem. E Um eles outro criaram tipo um de mundo nuvem. digital onde você é um avatar e eles implantam a sua consciência naquele mundo digital. Então você vive a sua vida pós-morte de forma digital ali. É bem mais ou menos nesse sentido. É bem embelezado, né? Porque você tem uma outra vida, você dorme, você acorda, você come. Só que lá você ainda pensava nas coisas e elas apareciam, né? É meio que essa Não, mas o a legal coisa é do que avatar, você não né? precisa dormir, comer, entendeu? Nesse caso, não. É tipo Matrix, Mas assim, alguém um tem dia que te você fala, encontrar, cara, né? eu sou o Neo. Falei, agora eu vou. Mas por quê, cara? Porque aqui eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Você tá começando a se divertir nisso, Ah. né? Eu preciso ver o Matrix novo, vai sair na HBO já também, vou ver. Mas, assim, não, a pergunta do a pergunta Ozzy, que né? não Só quer pra eu não calar, Depois esquecer. da sua, então. Calma. Eu tô recebendo milhões de mensagens aqui, ó, perguntando. Perguntando o quê? Como Eu ganhar travei, dinheiro desculpa. jogando videogame? Essa é a pergunta. Mas então, Deixa eu como eu voltar. ganho dinheiro Nossa, jogando ficou muito bom videogame? Meu isso. celular não para de tremer aqui, ó. Perguntando o quê? Deixa eu voltar na minha pergunta. Qual seria o outro driver pro seu NFT valorizar? Porque assim, eu gostaria de comprar um NFT, principalmente se for do Bruce e de Juliette. Mas eu gostaria de comprar um NFT. Como é que eu sei a hora de vender? Tô te vendo, Eu $5.000. percebo que as pessoas querem comprar pra manter. Eu já sou uma investidora de bolsa que eu compro e mantenho. Então, isso eu não olho mais. Isso já tá confortável. Mas acho que se eu comprar uma NFT hoje, eu vou ficar olhando todos os dias pra tentar entender se ela valorizou ou não. Até se eu criar uma NFT, como é que as pessoas vão dar o devido valor pra minha arte? Assim, como que seria isso? Eu, particularmente, esqueço. Eu compro e esqueço, né? Mas antes de eu comprar e esquecer, eu acho que tem um processo, né? Eu gosto muito de brincar com quem me segue, de pensar nisso. Se você vai investir numa empresa hoje, por que você vai investir na empresa? Pelo histórico dela, por quem trabalha na empresa, pelo know-how das pessoas que estão lá dentro, pelos resultados que ela tem, pelo que ela tem de projeção futura de ganho. Então,
seriam coisas que eu olharia para investir numa empresa hoje. Então, coisas que eu olharia para investir num projeto, seja blockchain, que não é blockchain game, seja NFT, ou seja blockchain, enfim, como que eu olharia um projeto cripto? Eu olharia quem está no projeto. Para mim isso é muito importante, e o mais importante dentro desse universo é a gente ver a cara das pessoas, né? Porque é muito fácil eu colocar o desenho, o avatar e tipo, tá, quem é, sabe? Tipo, não é ninguém. Então é muito mais fácil para quem tá dando a cara. E por isso que eu gosto muito da equipe do Axie Infinity, apesar de todas as reclamações que as pessoas têm. Eles dão a cara. Então se eles quiserem sumir hoje com... esquece, não quero mais fazer X, alguém vai achar eles e dar porrada neles, sabe? Tipo, é meu ponto. Segundo ponto, o que eles têm de estrutura para entregar isso, né? Então, tem um roadmap, claro. Então, dentro desse roadmap, o que eles querem entregar? É viável? É minimamente condizente com o tempo real, né? Porque como eu trabalhei já com tecnologia, como eu trabalhei com startup, eu sei olhar e dizer assim, estão mentindo. Né? Tem um projeto, não vou citar, mas tem um projeto que todo mundo hypou e eu falei, tá muito irreal esse projeto. Eu falei, tá muito irreal esse projeto. Famoso startup. Legal. Não fui eu que falei, gente, não fui eu que falei, o Bruce que disse. Mas muito irreal o tempo de entrega, e aí, sabe? Tudo bem, é legal você... Isso é o que a gente visiona, mas... O que a gente visiona, quais que vão ser os passos do que a gente visiona? Para mim, isso é muito importante, né? Então, por isso que eu esqueço os projetos. Eu coloco dinheiro e esqueço, porque, legal, para eu pôr dinheiro, eu vou pôr dentro desse projeto que eu acredito a longo prazo. Um projeto, por exemplo, que eu estou muito exposta é a Gala Games, que eu falo para todo mundo. E é minha gestão de risco, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, indicação de... Não, gente, eu estou tomando um risco absurdo, mas eu estou tomando um risco, né? Porque como que a gente ganha dinheiro jogando joguinho? Aí é o ponto. A gente não precisa ganhar dinheiro só jogando. A gente tem um universo de coisas dentro da blockchain games que a gente pode ganhar dinheiro. A gente pode ganhar dinheiro, jogando, que seria o mais simples. Você investindo nos NFTs e fazendo a custódia desses NFTs, que é o que a gente chama de scholarship. Então, eu e a Heloísa compro aí 9 X's. Vou dar 3 para Dani, 3 para o Bruce, 3 para o Luiz, e eles vão jogar para mim e a gente vai repartir. Tal como se eu tivesse um Uber, né, um carro, e eu desse o carro para vocês, todo mundo fizesse Uber e a gente repartisse. Dá para ganhar dinheiro assim também. Dá para ganhar dinheiro fazendo trade, então gráfico é gráfico, né? A gente sabe que os gráficos das criptos costumam ser meio loucos assim, mas gráfico é gráfico. Só, né? Assim. Tipo, opa, sabe? De vez em quando. Então dá pra gente fazer trade, dá pra gente fazer staking ou pool, que a gente chama. Então eu pego as minhas moedas, pego minhas criptos, pego meus NFTs, deixo eles como se eles estivessem travados para eles estarem provendo liquidez para alguma exchange, alguma DEX, e dá pra gente minerar, né, que é o que eu faço hoje com a Gala. Então, além de eu ter NFTs da Gala, de eu ter galas que eu faço hold a longo prazo, eu faço mineração da Gala. Então, eu tô ali minerando, deixo lá rodando o Node, que a gente chama, que é como se fosse um nó validador, que é o que você falou de, vários computadores estão fazendo as microtransações, e eu deixo lá minerando. Então... minerar nada mais é do que ser um computador disponível para registrar na blockchain a negociação que acontece. Né? Exatamente. Então... Esse negócio que o Luiz me ensinou, eu nunca sabia, sempre minerar. Mas, cara, minerar o quê? Não, você tem que fazer conta e tal. E todo mundo explicava, e o cara, minerar. E o Luiz falou, não, cara, tipo, você precisa registrar, certo? O seu computador que registra, o cara que ganha é muito automático isso. Pois ali, ó. Você colocou faz sua todo máquina sentido. a serviço, né? E aí ela... Então, que é um grande problema lá na frente quando não tiver mais como minerar blockchain, por exemplo. Né? Blockchain não, é Bitcoin. Porque aí você não... É um problema grande, como que você vai remunerar o pessoal que eu acho que isso até o Luiz pode falar, mas é importante a gente falar que não tem só o Bitcoin, né? A blockchain do Bitcoin. Mas se falando do Bitcoin especificamente, né? Que ele é escasso, por definição. Não é toda cripto que tem um máximo de emissão, né? O Bitcoin tem. Então, quando chegar numa... Voltando aqui no presente, né? O que o minerador recebe não é só o que é criado por ele ter validado, né? Toda transação que a gente faz, então se a gente está mandando o Bitcoin aqui entre a gente, cada transação para ela ser registrada a gente tem que pagar uma taxa para os mineradores. Então a ideia é o Bitcoin vai ser cada vez mais escasso ao longo do tempo e vai ser emitido cada vez menos Bitcoin, né? Cada 4 anos corta a metade a emissão, hoje está em 6,25, daqui 2 anos, né? Que foi 2020, 2024...
vai passar para 3,125 bitcoins por bloco, né, a cada 10 minutos. E então, assim, essa parcela de bitcoins novos criados como forma de remunerar quem valida as transações tende a representar cada vez menos a remuneração total dele ali por ele validar os blocos, né? Então, a parte da taxa tende a ser cada vez mais relevante. Tipo E é por uma isso que a gente corretagem. fala, exato, e por isso que a gente fala que o Bitcoin ele é desenhado para se apreciar ao longo do tempo, né? Que cada vez mais essa taxa vai representar uma coisa mais importante para quem está trabalhando a favor da rede e vai ter cada vez menos Bitcoin no mercado, né? Esse negócio de ser desenhado para apreciar, não passa a impressão para as pessoas que querem comprar cripto que todas foram desenhadas dessa forma? Assim, vocês percebem isso? Porque todo mundo entra nesse mercado comprando as moedas achando que a única direção delas é subida. Obviamente, assim, que o Bitcoin já morreu umas 400 vezes, né? De acordo com a internet e os gurus. Deve ter morrido 3 semana passada. Assim. Talvez Mas- hoje de manhã ele já tenha amanhecido morto no jornal, né? Mas, assim, como é que a pessoa física, né? A pessoa leiga que quer entrar nesse mundo, inclusive assim que você falou, que eu posso ser detentora de uma NFT e prover isso para outras pessoas fazerem o trabalho e eu ter uma coparticipação, onde que eu vou atrás dessa informação ou qual é o primeiro passo, assim? Porque hoje, eu quero investir em bolsa, vou lá, Google, uma corretora, faço meu cadastro, resolvo meu problema. Como que eu compro a NFT? Acho que assim, como é que vocês construiriam um passo a passo? Obviamente, o Luiz pode falar, Arraste pra cima. compra minha carteira, arrasta pra cima. Mas Arrasta. como é que a pessoa dá esse passo, sabe? Sem tomar muito susto. Porque eu acho que é muita Você falou coisa, de 5 né? formas de ganhar dinheiro com criptomoedas e Bitcoin, né? São 5, certo? Me ajuda aí. Isso pensando em Tradando. blockchain games. Só pensando nos jogos. assim. Você Isso pode pensando em jogar. blockchain games. Você pode Tradando. jogar, você pode Staking, alugar, alugar, Minerar. que é o Uber, Uber, minerar e fazer trade. Qual que era o primeiro? Jogar. Você Verdade. jogar. Nossa, o mais óbvio eu esqueci. Eu acho que o primeiro ponto para as pessoas que querem entrar nesse mundo é seguir quem entende, né? Eu vou aqui, ó, sigam o Luiz. Como tudo na vida. Mutuamente aqui também. Vai Sim, atrás de quem é. sabe, né? Primeiro tem que ter que tomar cuidado com quem sabe, né? Eu gosto muito Cuidado com os pilantras. É, Não, até exato. engraçado que eu fui almoçar com o Luiz agora, e a gente discutindo na rua, ele, cara, mas tem muito pilantra no mercado de Bitcoin. Eu falei, cara, no mercado de criptomoedas, né? Eu falo, cara, igual ao mercado financeiro, né? Tipo assim, Você precisa o saber que mais filtrar. tem é pilantra. Você precisa saber como separar o joio do trigo, né? Obviamente. Então, eu acho muito importante. E como que eu sei quem que é de verdade e quem que é de mentira? Vai atrás da história da pessoa, né? Então, tome cuidado. Puxa a capivara, famoso. Exatamente. Eu brinco que para eu ter um sócio, eu faço due diligence dele. Então, para eu seguir Tá alguém, para alguém ser referência para mim, eu tomo o máximo de cuidado de o que essa pessoa já fez. Você Com fez quem due que essa diligence pessoa- da gente também, não? É importante, né? Eu falei, Zaca, Depois puxa manda pra aí. mim os podres da Foram lá em Daniele, casa pra- ontem pra eu ter instalar alguma coisa que eu não pedi, acho que era... Tipo, opa, a net aqui, né? É. Mas o que a net tá fazendo com uma Os câmera? meus documentos Tem foram uma mexidos, câmera, né? uma câmera agora no cantinho do seu quarto, É, assim. eu devo ter um streaming no Twitch imenso agora, porque a câmera já tá lá fazendo. Assim. Então, eu acho muito importante, primeiro, você encontrar alguém para você entender e depois estudar antes de querer colocar seu dinheiro. Porque, por exemplo, uma das coisas mais básicas, que é o que a gente estava falando, tem taxa que você precisa pagar. Tem taxa. E aí, às vezes, a pessoa não entende que a rede Ethereum, o gás, que é a taxa, é altíssimo, e aí você quer investir $40, só que aí só de taxa você vai pagar $20, né? Então, mas como assim? Eu perdi meu dinheiro, Mas é porque não estudou, não entendeu o que é a rede Ethereum, né? Não tem só blockchain no Bitcoin, a gente está falando de Ethereum, a gente está falando agora de outras camadas. Então, é muita coisa para estudar. Então, antes de colocar o dinheiro no que quer que seja, eu estudaria, né? Mas eu queria jogar, né? Eu queria entrar no mundo do blockchain games e não queria demorar tanto. Então, procura alguém que faça custódia de NFT. Procura a scholarship, que a gente fala, né? Enquanto você tá lá aprendendo a jogar, você tá ganhando o SLP sem precisar colocar, você vai estudando, né? Para mim, assim, a máxima desse mercado é informação. É a máxima, assim, porque é muita coisa. Para você cair em golpe é muito fácil. Para você se perder e não
não sei o que fazer. É muito fácil. E a gente tem que lembrar que a gente não está falando de um banco. A primeira coisa que a gente falou aqui hoje foi descentralização. Já que estamos falando de descentralização, obviamente a gente está falando que se eu fizer uma cagada, a responsabilidade da cagada é somente minha. Quer dizer, não tem mamãe, né? Não o pessoal tem. sempre, eu sou super independente, eu sei tudo, eu trado, eu faço, eu aconteço, aí aconteceu alguma coisa, ai, CVM, cadê você? Não tem um suporte. Exato. Só Não dá tem... pra chorar no banho Não agora. tem CVM, não adianta chamar a mamãe, não tem mamãe, esse é o mundo real, entendeu? É tipo assim, cara, faz o negócio que você sabe o que você tá fazendo, se der errado, se der uma cagada, cara, problema seu. Exatamente, não tem um suporte que eu ligue e digo, opa, Luiz, tudo bem? Então, eu mandei aqui, né, meu Ethereum para o endereço, mas foi errado. Você pode estornar para mim? Não existe Já isso. Aceita isso. Se mandou pro meu endereço, ainda tem uma chance, mas... Cara, assim, isso acontece muito, né? Ainda mais agora que, igual a Lu tá falando, já existe muitas blockchains, né? E algumas exchanges, algumas corretoras têm integração com diversas blockchains. Aí o cara vai mandar, sei lá, Bitcoin, ele manda pro endereço de Ethereum aí para recuperar. Como que eu faço? Eu ligo pra corretora, eu ligo pro CEO do Bitcoin e não existe nada disso. Né? Mas existe uma conta erro, assim, que tipo, se o cara manda pra um lugar que não existe. Cara, alguns lugares bloqueiam, por exemplo. Esse exemplo que eu falei, se o cara quer mandar Bitcoin para a rede da Ethereum, a corretora vai aparecer lá, ó, esse não é um endereço de Bitcoin. Endereço tá não fazendo, válido. Mas existem redes que são intercomunicáveis, né? Por exemplo, são as redes que utilizam a mesma máquina virtual que é a da Ethereum. Então, por exemplo, eu posso mandar Ethereum para um endereço de Avalanche, por exemplo. Ou mandar Avalanche para o endereço de Ethereum. Só que vai ter ali um token, né? Uma criptomoeda criada dentro da Ethereum, que é lastreada naquela outra. Então, é todo um processo para você fazer... recuperar esse erro, né? Tô falando de casos reais desses erros que já aconteceram no histórico recente, que assim, para recuperar foi um trabalho árduo, mas assim, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que saber muito o que tá fazendo, o que ela falou é muito sério, né? Cripto traz conhecimentos que a gente não tinha e traz responsabilidades que a gente não tinha. Então, estuda muito antes de fazer, de tomar esses riscos. Tem que saber muito bem o que tá fazendo e se você errar, é por sua conta, né? Já dizia o Homem-Aranha, né? Com grande poder vem muita responsabilidade. Então vamos quebrar aí os 5 jeitos de ganhar dinheiro com cripto. Jogar é padrão, né? Você entra lá no Axie Infinity, Joguinho. gasta Não só o Axie, $80. Tem você vários recomenda? jogos, né? Porque hoje, dentro do modelo de negócio da Space, a gente quebra em áreas, então a gente quebra na construção de comunidade, na construção de jogos, em scholarships, então a gente fomenta outros jogos, né? A gente quebra um pouco na parte financeira para conseguir fazer esse cross, então a gente quebra. Então, scholarship, né? Hoje a gente não tem só o X que dá para as pessoas jogarem. Hoje as pessoas podem jogar Tita Arena, que é um jogo muito similar. É muito legal esse jogo. É muito bacana, assim, muito... É um jogo que eu particularmente só tenho uma crítica, que é o desenho econômico do jogo, né? Para mim tá um jogo muito mais cashback do que um jogo play to earn hoje em dia. Mas é um jogo muito divertido. Eu acho que o dia que eles conseguirem resolver o problema de arquitetura econômica do jogo, o jogo vai deslanchar ainda mais. O que é um jogo cashback e não play to earn? Quando a gente tá falando de play to earn, a gente tá falando que eu vou jogar e vou estar ganhando. Então, o balanceamento econômico vai dizer que uma parte eu consigo fazer retirada e uma parte eu vou conseguir reinvestir no jogo. Quando eu tô falando do Tita Arena, os NFTs do Tita têm um tempo de validade. Então, eu posso jogar até 180 batalhas ganhando o THC, que é o token utilitário do jogo. Só que esse ganho de THC, quando acabar, talvez vai dar para eu pagar o personagem. Então eu tô falando que, ok, eu vou ter o cashback do que eu investi, mas acabou, não vou mais poder, tipo, jogar e ganhar, vou ter que comprar outro personagem. Tira dinheiro do jogo, ele não você ganha dinheiro dentro do retroalimenta. jogo. Exato. Uma hora ele para. E eu peguei bem no começo, porque o Luiz tinha me recomendado, e eu fiquei muito irritada que quando eu mandava muito bem no jogo, como ele é um jogo compartilhado, você tem um time, se o meu time ia mal, assim, eu não ganhava nada. Você tem que ser uma líder, né? E, tipo, levar o seu time pra vitória. Não, mas é que no começo eram poucas pessoas, você esperava pra ter batalha, assim, era uma bagunça. Aí eu fiquei super irritada. Falei, O não, pessoal jogava muito eu vou mal. jogar Exato, eu vou jogar Igual super foi bem. early adopter, 6 anos. E eu fui early adopter desse jogo, porque eu achei ele o que máximo. lançou mesmo, que eu falei pra ela. Não, esse jogo eu achei bem bacana.
Então tem o Titan, tem o Pegasus. O Pegasus é um jogo que eu tô muito hypado, tô acompanhando para ver se eles vão se provar, mas eu achei o desenho econômico do jogo muito legal. Eles trouxeram um sistema de renting, que até então, rent, para quem não sabe, você tá fazendo esse aluguel, a custódia de NFT que a gente estava falando. Então, o sistema de renting é muito bacana, porque hoje, como que eu faço no Titan ou no X? Pessoal, tem o personagem, quem quer jogar? Então, tenho que procurar. No Pegasus, não. No Pegasus, você já coloca lá no marketplace deles, dentro do marketplace, o Luiz pegou e tipo, não quero jogar aqui, então vou pegar esse cavalo. E aí já vai fazendo isso de forma automática. Você deixa tudo na lojinha e outras pessoas vão pegando pra jogar. Exato, a capilarização é muito maior dentro do Pegasus. Então, gosto muito. Como se fosse um mercado livre dentro do negócio. Você tem lá as NFTs, você disponibiliza no mercado livre interno do negócio e outras pessoas... Exato. Todos os jogos NFT praticamente têm o marketplace, mas dessa forma que o Pegasus tem de facilitar esse aluguel de NFT, só viu o Pegasus, só viu o Titan quer fazer, mas tem o Pegasus, tem o Bomb Crypto, que eu acredito que vai ser um Bomberman, por enquanto só clica, mas Bomb Crypto acredito que possa ser um jogo muito legal. E tem alguns jogos que eu tô de olho, mas são jogos que não lançaram ainda, então a gente só vai acompanhando. Um deles é Ember Sword, que vai ser um dos maiores, né? Não vou chamar de o maior, porque, enfim, tem que lançar pra gente ver, mas eu acho que vai ser aí um dos maiores MMOs dentro do universo de blockchain. O que é MMO? A gente fala de mundo aberto, então a gente tá falando de um RPG que tem um mundo aberto. Tipo aquele filme Jogador Número 1. Tipo isso. Você faz o que você quiser lá dentro. Exato, um mundo aberto. Então, um RPG... World of Warcraft, né? Exatamente. Então, esse é um jogo que eu tô super de olho. O Synergy of Sierra é um jogo que eu também tô de olho, que eu gosto muito de carta. São todos no celular ou você vai conseguir jogar em... Provavelmente esses vão ser desktop. Synergy of Sierra, acredito que vai dar pra jogar no celular, porque é jogo de carta, né? Então, a mecânica de você desenvolver é mais fácil, né? E os projetos da Gala Games, porque a Gala Games quer ser uma Steam de blockchain games. Então, uma plataforma que a gente coloque jogos lá dentro, né? Então, eles vão facilitar o mundo, que é super complicado, né? Exato. Que nem na época que tinha o Counter-Strike fornecendo ali a plataforma. Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque a gente falou de muita coisa, a base do jogo. De jogos. Não me parece ainda existir tanta facilidade se a pessoa não colocar tempo e paciência para estudar e para aprender. Então, mas vocês já enxergam empresas querendo... Eu não queria falar se colocar no meio do caminho, porque a gente tá falando de um negócio descentralizado, né? Mas provavelmente existirão empresas que vão precisar facilitar isso para as pessoas, né? Isso vocês já vem acontecendo? Claro que a sua empresa é uma delas, né? Mas vocês percebem esse movimento já? Sim, e eu acho que isso tem muito a ver pela questão da descentralização mesmo. Porque a programação das blockchains é o que a gente chama de open source, que é código aberto. Então é muito fácil Luiz pegar e dizer, putz, muito legal isso aqui da Ethereum, mas e se eu desenvolvesse um negócio aqui na Ethereum e plugasse, né, para facilitar tal coisa? Que foi o que aconteceu quando as pessoas começaram a fazer as DEX, fazer as Uniswaps da vida, enfim. Que é a App Store, né? É a mesma coisa. Exato. Então, tipo, você começar a fazer pequenos plugs, né? Então, eu acho que cada vez mais vai ser essa tendência. E uma tendência que eu enxergo muito nesse mercado, que já acontece com o mercado tradicional, alguns projetos vão absorver outros projetos, né? Então, por exemplo, assim... O famoso M&A, aquisições. Exatamente. Então, o Luiz tem uma equipe que eu digo, essa equipe do Luiz é legal, hein? O Luiz tem know-how. Luiz, cola aqui. Eu compro o projeto do Luiz e aí a gente fala, não, agora estamos andando junto. Mas nada foi do que uma compra. Cultura, né? E governança nunca foi tão importante para esse universo, então. Exatamente. Mais importante, às vezes, até a gente fala muito, né, do dar lucro, mas... Então, quer dizer que se o Nubank estivesse nesse universo, ele faria mais sucesso, né? Pela cultura e governança. Provavelmente o Nubank já deve estar... Eu acho que, assim, na minha opinião, não existe nenhuma empresa bilionária que não está olhando para esse mercado. Nem que, não estou exposto, mas
mas que tá olhando, né? A gente viu o caso da Microsoft que comprou a Activision e a Blizzard. Uhum. Né? Outras empresas, não, é monopólio, mas compra, né? E por que compra? Porque a Microsoft deixou muito claro que eles querem entrar no metaverso. Né? Então, já que eu quero entrar no metaverso, o que me interessa não é a grana da Activision, o valuation, não. O que me interessa é a equipe que vai estar fomentando e vai estar desenvolvendo isso. Porque o metaverso nada mais é do que um game. É um game que você tá... The Sims, né? Second Life, para quem estava muito tempo atrás. É a segunda vida que você está fazendo ali. Então, o que vai importar muito, na minha opinião, são as pessoas, né? É algo que eu acredito muito, é algo que é um princípio meu, né? E eu gosto muito de citar Ray Dalio. Alguns princípios são imutáveis, né? A gente não muda esses princípios. E para mim é um desses princípios, a gente fazer a absorção. Então, para mim é uma das tendências que vai acontecer dentro do mercado blockchain. Inclusive Legal. a Blizzard, que a Microsoft comprou, é a dona do jogo Mundo de Warcraft, né? World of Warcraft. Exatamente. Mas vamos lá, se eu for jogar videogame agora, quanto eu ganho, sei lá, por mês, mais ou menos? Depende do jogo. Ele nem quis disfarçar que ele quer jogar, né? Eu já ia falar, se eu precisasse convencer o meu sobrinho a largar o Roblox e o Minecraft, como é que ele faz dinheiro? Eu vou dizer que eu acho que o Bruce, na verdade, tá querendo fazer umas scholarships aí. Eu tô sentindo que o Bruce quer ser investidor aqui, ó. Tô sentindo que a gente vai mudar a cabeça do Bruce. Uns aluguéis e tal. Então, hoje, depende do jogo, né? O X tá em torno aí de uns 70, 120 dólares por mês pra pessoa tá jogando, sem ser essa questão de compartilhar. O Pegasus já tá remunerando um pouco mais, né? O Pegasus eu acho que tá remunerando... Ó, vou falar mais ou menos o que eu vi nas últimas semanas, né? Então, 12 cavalos em 15 dias deu coisa de 5 mil dólares. Né, pro pessoal jogar isso. Jogo aqui? Pegasus. Deixa eu deixar salvo aqui. Não, isso a gente já falando de scholarship. Né? Então, Tá. isso já tô falando de líquido. Não, mas vamos separar. Tipo assim, pra jogar, você ganha, sei lá, 120 dólares mês. Isso. Axie. Aí, se, por exemplo, assim, E jogando eu quantas fosse vezes? Mas cortar... aí, Quantas horas, né? esse valor muda, né? Porque mais Muda com a gente moeda. joga o jogo, e aí a moeda fica mais valorizada. Agora a e moeda menos tá gente super joga. em baixa, né? Eu tô levando uns rates gratuitos, assim, da galera, de tipo, A moeda do Mas a galera que não morreu. entende, né? Assim, Exatamente. entrou pela manada e agora... Exatamente. Porque como que a galera fala que o Axie morreu, sendo que o Axie levantou em Série B ano passado 158 milhões de dólares. Como que você fala que uma empresa morreu? Não morreu, gente. Não morreu. É que o pessoal é muito Imediatista. Food, exatamente. Então acontece a mesma coisa no mercado de criptogames como na bolsa. Como em mesma todo lugar. Mesma coisa. Com certeza. Eu tô vendo aqui... Tal empresa levantou 16 mil %. Eu não sei se pode falar, então. Pode. Tal empresa Pode falar. levantou. Magalu, 16 Tudo mil aberto. %. Aí, sei que. Não, se fez 16 mil %, vai fazer 30 mil %. É uma lógica muito básica, assim, né? Quem fez 30 faz 60. Né? Exatamente. Não, eu A brinco... esperança do investidor é impressionante. Não, e eu brinco, eu era assim. Quando eu conheci em 2017, eu Não, disse mas assim. Eu tava falando com o Luiz no almoço de Star Atlas, né? Que você esqueceu de colocar aí no seu de jogos, né? De jogos promissores. É porque pra mim não é promissor. Não, até falando, falei, cara, a hora que eu vi o jogo, eu falei, cara, eu vou comprar a moeda do jogo, né? O Polis e tal. Acho que tem duas moedas, né? Atlas e Polis. Mas aí eu olhei, tipo, já tinha subido 1 bilhão de %, né? Tipo assim, tinha porrada. Eu falei, cara, nem vou entrar. E despencou também, né? Porque não, o pessoal projeto- viu que, cara, tá meio difícil ali o meio do campo fazer o que os caras queriam fazer. E é o que eu falo, assim, eu gosto de... Claro que eu não vou falar assim, eu vou rodar eternamente. Não, por exemplo, Gala eu tenho o que eu acredito que vai ser meu ponto de saída, THC, meu ponto de saída, eu tenho os meus pontos de saída, mas eu gosto de comprar projetos que eu acredito que não vou precisar ficar preocupada, né? Que, meu Deus do céu, eu vou ficar vendo aqui. Eu brinco, um dos meus boa sócios... empresa pro longo Boa prazo. empresa. Né? Exato. Igual as nossas carteiras. Um dos meus sócios conheceu o blockchain por minha conta, né? Legal. Então, ele vem do mercado de entretenimento, tem uma das maiores locadoras de equipamento audiovisual, não manjava nada de blockchain. E aí eu disse, não, compra umas galas aí. E aí ele tava nessa pira, toda hora eu olhava assim, ué, João? E aí ele, não, tô vendo aqui. Aí dava meia hora, João, não é assim que funciona, sabe? Não é assim que Ele funciona. tava igual Não você quando subiu você trabalhava rápido, né? na empresa startup, anterior, né? Eu vou mandar um abraço aí pra startup. Acho que eles me odeiam.
Mas vamos lá, jogando você ganha $120 por mês. E Com fazendo X, por exemplo. Mas você staking, tem por que exemplo, jogar com X. todos os Uhum. dias? Sim. Tá, tem que ter uma o que você- recorrência. exato. O que você ganha tem a ver com o seu Com a esforço. sua dedicação. Exato. E lembrando que não é um jogo tão fácil de jogar, né, gente? Hoje, e quando eu falo que não é tão fácil assim, se você não gosta de estudar, nem joga X. Nem joga X, porque você Tem precisa... tem poçãozinha e não sei o que, detalhe. É muita coisa assim. A gente tá falando que a gente tem por volta de 9 classes. Dentro dessas 9 classes, 6 classes têm cartas diferentes. Dentro dessas cartas, a gente tá falando que cada classe vai ter umas 20, 24 cartas. A gente tá falando do nível de combinação absurda em 3X. A gente tá falando que o jogo é em inglês. Tudo bem que, por exemplo, eu traduzi um monte de carta. Então, a galera pode ver carta traduzida. Mas a gente tá falando que tem que estudar para você entender como que funciona a estratégia, como que vai funcionar a dinâmica. E chega uma hora que fica preditivo. Então, eu sei que o Bruce tem um time de poison, que a gente fala, né? Então, o Bruce gosta de tá envenenando e matando o inimigo aos poucos. Se eu Adoro sei... envenenar um pessoal. É legal. Um Heineken. Se eu sei que o Bruce envenena, provavelmente minha estratégia vai ser assim, eu vou precisar matar o Bruce o quanto antes, porque se eu for levar mais pro endgame, que a gente chama, que é o fim do game, o Bruce provavelmente vai ganhar de mim. Então, você começa a ter análises preditivas, né, dentro Se forma uma do jogo. estratégia pra Porque os ganhar. bichinhos Exato. brigam, né? Então Exato. aí na briga é melhor você ganhar de uma vez, porque senão você morre envenenado. Exatamente. Mas aí tem outros jogos, por exemplo, o Pegasus, e agora tá só clique, né? Então você clica lá, aí você vê o cavalinho correndo, você tem uma porcentagem do seu cavalinho ganhar. Eles querem colocar novas coisas, novas formas de queima do token para sempre poder estar mantendo ele dentro de um valor estável, né? Mas por enquanto, só clique. A gente tá falando do Titan, que para quem gosta de jogos de ação, MOBA, vai gostar muito, porque é muito dinâmico. Então, o Pegasus, por exemplo, é que é difícil falar assim, uma pessoa de Pegasus tá ganhando isso. Mas, se 12 pessoas para scholarship fazem $5 mil, Tipo 500 pra cada. 400 vai. Por aí. vai dar uns 400, 200 por dólares mês. para cada. $400 por mês. Quinzena. Pau e meio. Quinzena, São 3 foi da pau por mês. quinzena. mais ou menos. Ué, bastante? É bastante. 3 mil Só que a reais gente por tá mês. falando. O problema é que a gente tá falando do mercado que é assim, né? Volátil. A gente tá Não, aí falando do mais mercado. gente vai jogar e paga menos por pessoa. Aí menos gente joga. Ou não? Fica oscilando assim, né? Oscila- Baseado nos Depende do preços. quê? Depende da demanda e oferta. Então, se tem mais gente fazendo cavalo, se tem mais gente comprando comida para poder colocar pro cavalo, se tem mais gente comprando armadura pro cavalo. Então, é a questão de quanto que esse token está sendo utilizado dentro do game. Ah, então é igual a bolsa. Compra barato e vende caro. É muito igual. E staking? Quanto de grana eu consigo fazendo staking por mês? Depende. Primeiro, o que é staking, né? Então depende da moeda que você está escolhendo fazer o stake. Depende Tá, do... o Bitcoin. Você sabe? Acho que não tem staking de Bitcoin. Bitcoin Não é tem, Proof né? of Work, é outro mecanismo de consenso. Staking É. de O staking é só pra quem é Shiba, Proof of Stake. Sei lá, fala É, alguma o coisa. AXS Aquela eu acho que tava a Aura, dando- né? Que o pessoal Oi? disse que fez um staking que era, assim, que pagava muito, assim. Ficou falando pra ela no Twitter. Eu acompanhei no Twitter umas 2, 3 semanas. É Auri, falei errado. Auri, Aí né? compra não sei o que, transfere pra wallet e larga lá. Assim. É, Auri Auri é um fácil. jogo também. É um token de game. É um token de game Tá na também. Rede Solana. Um jogo que eu acho muito legal. É legal? Assim, é. É Não 95% ao ano, não é? O Acho que é. staking de Auri. Eles, é mais ou menos isso, o Aura, e o AXS é 80%, então varia aí por ano. O AXS estava dando 120%, estava dando coisa de 9% ao mês. Só que a gente está falando 9% de AXS, né? A gente não está falando 9% do valor. Então, eu ia ganhar em cima do AXS. O AXS valorizou legal. Então, algo que eu faço muito no mercado cripto é esquecer a moeda fiat. Então, não parear mais, né? Tipo, se eu tenho um Bitcoin, eu tenho um Bitcoin. Dane-se se o Bitcoin tá $35 mil, se o Bitcoin tá 50 mil, continuo com um Bitcoin. Porque se a gente ficar fazendo esse comparativo, Conversão, é muito complicado e a gente começa a criar uma ansiedade absurda. assim. Igual na Igual. bolsa, né? Se É, você eu fica acho olhando que a variação. Mas quem tem- converte é, não quem se converte diverte. não Eu ia falar a mesma coisa. Ainda mais agora, né? Você fala para os Estados Unidos comprar uma água, Não, você nem putz, fale. fali. Nossa, é Eu, verdade. você tava eu no fui pro Canadá, Canadá né? recentemente, assim, eu paguei
R$80 numa água, assim, eu queria me jogar no chão e Sério? chorar só. Quem converte não se diverte, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Mas eu não tinha pensado nisso pro mundo cripto. Você acabou de falar de moeda fiat, né? Explica um pouquinho pro pessoal só, mais ou menos, a Legal. diferença, né? Moeda fiat é dólar, real, moedas que a gente usa aí em nações, países. Eu acho que é a forma mais fácil Moeda de que falar. tem Banco Central, né? Exatamente. Boa. Que Então, mais, vamos lá, mas Gus? por que eu não pego todo o meu dinheiro e compro o stake e faço stake de AXS e ganho 9% ao mês de AXS? Cara, Bruce, Porque a AXS tá despencando? que se você fazer É isso, eu não vou te tipo- chamar pra tomar uma Heineken, né? Eu vou dizer assim, você não ouviu nada do que eu falei. Porque a gente tem que saber que a gente tá falando, né? A gente nunca pode colocar todos os ovos numa cesta só. Pra mim, essa é uma das principais máximas, assim, né? Então, nunca eu colocaria toda a minha grana em um projeto só, né? 2, a gente tem que saber que a gente tá falando num mercado de volatilidade muito alta, né? Então a gente está falando que eu vi ano passado o AXS sair de $2 para bater máxima de $165 e agora o AXS deve estar $45, $50, né? Então, lindo para quem comprou o AXS a $2. A galera ainda tá no lucro. Mas e quem comprou a $165, né? Pode ser que o AXS volte, né? Mesmo porque, de novo, a gente está falando de um projeto que a gente tem que acreditar a longo prazo, tem que estudar a longo prazo. Mas a gente está falando da volatilidade muito alta. Então, a gente não pode colocar, porque senão você vai perder seu patrimônio. Você pode ficar muito rico e lindo, a gente passa o ano novo na lancha, como você pode ficar muito pobre e ir atrás de uma arma que me fala, você pediu para eu comprar XS. Eu falo, então, acho importante isso. Aí tem o terceiro jeito que é tradear, né? Que aí é compra barato e vende caro, né? De preferência, né? Se comprar caro e vender barato não funciona muito bem. Provavelmente você perde dinheiro a longo prazo. Tem mais 2 que eu não lembro. Tem o aluguel, né? Que você compra os O Uber. scholarship. Isso, o scholarship, que para quem é investidor e tem um pouco... Para mim, o scholarship é a melhor forma de quem tem dinheiro e tem pouco tempo, né? Porque É você... tipo o fundo imobiliário das criptomoedas. É o cara que quer o dividendinho, assim. Exato, O cara que faz o scholarship. Exato. Porque você vai ter os seus NFTs, você continua com a posse dos NFTs. No máximo que vai acontecer, cansei, vou vender os NFTs aqui, não quero mais ninguém jogando para mim. Então, para quem tem dinheiro, é a forma que eu acredito que é uma boa exposição, né? Nunca pensar na máxima da exposição. Eu tava até contando pra Dani ontem, eu tenho um scholarship caseiro, né? Que eu tenho um irmão de 14 anos que fica o dia inteiro jogando no computador. E eu não tenho muito tempo pra jogar, então eu compro os NFTs, dou pra ele lá, ele joga, a gente divide metade, que eu sou muito bonzinho. E aí ele gasta com o que ele quiser gastar lá e eu reinvisto meu dinheiro, faço o que eu quiser com o meu dinheiro. É uma forma que eu tenho de, assim, explorar uma oportunidade que o mercado dá, Explorar o seu que eu não irmão. tenho E o seu daí tempo. também, né? É uma dupla exploração. Porque estou dando tá? oportunidade Vou falar pro pra meu sua irmão. mãe que você tá fazendo Ela com seu irmão. sabe, ela sabe. Ela Ela sabe. nem dá Ela mesada quer pra ele entrar, mais, ela agora quer é entrar só... também. Coitado do moleque. É só que tem a Tá Arena. negociando com ele, deixa que eu te E isso, empresto. se for pensar, se seu irmão, por exemplo, jogar, né? Porque se ele fica o dia inteiro no computador, se você pôr ele pra jogar Bomb Crypto, Titan, X, Pegasus, seu irmão vai ganhar assim, mais do que muita gente. Assim, É, Fala vai isso ser pra o ele, garoto ele vai de querer 14 pedir anos. demissão e vai jogar com o Não, irmão eu não dele. Vai quero. saber Não, disso. eu tô Agora não fazendo dá isso mais. justamente pra não ter que pedir demissão. Eu tô delegando o prazer ali só em troca do dinheiro. Não, é boa ideia. E quanto você ganha de dividendinho aí no esquema de aluguel? Então, depende. No Pegasus, por exemplo, a média de 12 cavalos por quinzena, você pensando 80% para o scholarship, para você, 20% para quem joga, deu coisa de $5 mil, mais ou menos, né? No X, depende. No Mas X quanto você já não paga? dá Você ganha $5 mil em 12 cavalos, né, que você falou. em 12 E cavalos. você Quanto já custam pagou 12 eles. cavalos? É. É que eu comprei o cavalo barato, né? Agora Não, o mas agora, cavalo vou tá... comprar agora. agora o cavalo deve estar uns $1 mil. Eu queria um cavalo, não quero mais. Mas eu Não, é comprei 12 a mil 3... dólares, você ganha $5 mil. É isso? Mas não É, tem assim, garantia, tipo, 40% né? ao Se mês. todo mundo comprar o cavalo no mesmo dia que eu e entrar nesse jogo, o rendimento caiu e a Daniele ficou com um cavalo. Exato. Não, e o cavalo tá muito caro agora, porque tá todo mundo Choveu no querendo molhado. entrar e tá É. caro pra fazer o breed que a gente chama, que é a cruza dos cavalos, né? E na sua empresa, assim, você avisa se tem esse tipo de oportunidade focada em games? Você bate um papo com o Luiz, aquela piscadinha pro Luiz? Como que funciona isso? Como é que a
gente chega em um próximo jogo confiante de que vai participar e vai ser bom, assim, né? Normalmente hoje eu faço isso pelo X-Infinity BR e pelo Play to Earn BR oficial, que Legal. são as duas comunidades que eu tenho hoje, né? Então, sempre aviso por lá. Só que eu só aviso projetos que eu acredito. Então, teve muitos Legal. projetos aí que eu vi ano passado, eu falei, não vou entrar. Ou eu entrava e não falava pro pessoal, porque eu falei, vou entrar a risco meu, porque isso tá com cara de que vai morrer em 2 semanas e o pessoal morreu. não entende. Morreu. É muito coisa de guru financeiro, né? Não, entra aqui, ó, nisso aqui, faz o trade, você vai sair a tanto. E não é assim, né? O pessoal quer muito alguém para confiar cegamente. E não dá para você confiar cegamente em nada, assim, nada. De novo, a gente tá falando do mercado financeiro. Ninguém imaginava que ia ter o drop de mercado no Março Sangrento em 2020. Ninguém imaginava. Pô, teve pandemia, Teve pandemia, o mercado caiu, tudo. Mercado cripto, mercado, tudo caiu. Nada então, ficou racional. Né? Não tinha como dá, explicar. não dá. Então é por isso que eu falo muito que as pessoas têm que tomar cuidado. E com calma. Cuide bem do seu Então, rico dinheirinho, né? As mensagens que a Exatamente. gente fala bastante, né? Estude, foque no longo prazo, tenha confiança nos seus investimentos, nas empresas que você escolhe, Cuidado nos com a projetos que ganância. você escolhe, cuidado com a ganância. Só você pode cuidar do seu dinheiro. Exato, maravilhoso. Pessoal, a gente está se aproximando do final aqui. Eu queria agradecer muitíssimo vocês dois pela presença. Acho que foi um papo assim que se deixar eu ficaria aqui o dia inteiro. Não, eu vou tenho pra casa muitas jogar dúvidas, né? Axie agora. Eu vou Pega-se. Eu já passei um Pegasus. WhatsApp pro meu sobrinho aqui, falando. Fazer um "Para aluguel de jogar cavalo no Roblox, porque Pegasus." Roblox não tá rolando. Olha o que você pode ganhar, menino. Quantas bicicletas você não consegue comprar com isso aí? Mas acho que eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem final para as pessoas. Inclusive, todos os comentários que a gente fez de links, conceitos, a gente vai deixar detalhado para o pessoal, para todo mundo poder acessar os links também, que eu acho que foram links super úteis para quem quer dar esse primeiro passo. E a voz é de vocês agora, fiquem super à vontade. Põe aquele seu priminho chato pra ganhar dinheiro jogando Axie Infinity, né? Siga. Só não conta siga pra ele. ele, não conta pra ele quanto que ganha, né? Oferece uma balinha e depois... Não, faz melhor, né? Faz que nem o Luiz faz com o irmão dele, né? Tipo, você compra os cavalos e aluga os cavalos pro seu priminho. Então, Exato. boa ideia. Eu achei Mas ótimo. segue mais o modelo da Elo, que é melhor. Ela cobra 80-20, eu cobrei 50-50. É verdade. Não, olha Cobra só. 90-10 só pra não É, ficar, exato. só pra Em ficar Pegasus, certinho. gente. Em X não dá pra fazer isso. Pessoal, Não dá. Mas eu quero agradecer aí demais o convite, principalmente ao Luiz, que carinhosamente aí chamou pra eu estar junto com vocês. É bom demais a gente tá conversando. E como recado final, é o que eu sempre digo e reforço. Estudem e tomem cuidado aonde vocês entram, quem vocês seguem, né? Porque é um mercado que realmente é um mercado de muitas oportunidades, um mercado muito novo, mas que pra gente cair em golpe, pra gente se lascar, por assim dizer, é muito fácil, né? Então, agradecer demais para quem quiser aí seguir um pouco do que a gente faz. Tem a Space, que é a minha empresa, então SP4C, Space, e a gente tem aí as duas comunidades focadas em jogos de blockchain games, o X-Infinity BR e o Play to Earn BR oficial. Quer dizer, saiba quando tomar risco, né? Estude antes de tomar risco. Respeite mais velhos, olhe pros dois lados antes de atravessar a rua, esse tipo de coisa. Que a Beba sua avó, água. tudo que a sua avó sempre te falou ainda vale no mercado de criptogames também. Exato. Na dúvida, não faça. A E nas avó é muito criptomoedas e no Bitcoin também, né, Luiz? É isso, bom, pessoal, bom demais estar aqui. Pra mim é um prazerzaço trocar ideia com a Elo, conversar com vocês. É um assunto que é igual a Dani falou, né? Se soltar a gente aqui, vai até amanhã cedo. Então, vamos botar um ponto final aqui que eu tenho que cobrar meu irmão pra ver se ele tá jogando, tá ganhando dinheiro lá. Mas muito obrigado mesmo, pessoal. Fiquei muito feliz de participar aqui da primeira edição do Risk Takers e já estamos esperando a próxima. Que honra. Com Vamos fazer um certeza. NFT do Risk Takers também. Luiz, como que o pessoal te acha nas redes sociais? O @fala de cripto no Instagram. A gente também tem nosso canal no Telegram, que já tá com 20 e tantas mil pessoas, 22.200 pessoas, lembrei agora. Quem tá contando, né? Não, mas eu não tô contando. 22.347.13. Eu não mas tô assim, contando. Mas é isso, pessoal. A gente tá sempre tentando passar para vocês o máximo de conhecimento sobre criptomoedas e sintam sempre à vontade para entrar em contato comigo, tanto no grupo do Telegram, no meu Instagram e em todas as redes da Nord também. Sempre a gente vai estar disponível para vocês.
Boa. Bruce, como que a gente te acha nas redes sociais? É só googar Bruce Barbosa, que esse nome e sobrenome não tem erro. Boa. E o @bruce.barbosa também funciona. O meu é Daniele Lopes N, Twitter, TikTok, Instagram, todas as redes sociais iguais. Vocês também acham nosso conteúdo pelo canal da Nod, pelo site e pelo Telegram também. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, também por assistir o nosso podcast e viremos com mais episódios.